continuando a nossa jornada de gravações aqui do Permita-se Cash. Eu fico extremamente feliz com esse projeto, porque Goiânia está crescendo. E, afinal, quem está crescendo junto com ela? São líderes, empresários, pessoas que possuem uma influência na nossa cidade. E eu aqui com a missão de poder cada vez mais elevar esse conteúdo, dar a voz para todas as pessoas, essas marcas e o que está por trás de tudo isso. Hoje eu recebo aqui um amigo, Ebrahim Amado. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, é uma honra estar aqui com você. Já te admiro e te acompanho há muitos anos, você sabe disso, né? E quando você já me contou, quem já veio no podcast e quem ainda vai vir, eu falei, nossa, gente, que honra estar no meio dessas pessoas aqui e pessoas da nossa cidade, do nosso estado, né? Que é um estado muito pujante que está crescendo e vamos em frente. Abrir o kimono aí de tudo que você precisar saber. Bom demais. E o que é legal é que a gente deu uma alinhada antes de poder chegar aqui e eu falei para ele assim, ó, vamos abordar sobre algo que eu acredito que Goiânia vive demais, que é esse ambiente empresarial, só que num contexto também familiar, que é algo que você vive dentro do seu conceito familiar também, com os seus investimentos, com a rede hospitalar. Eu vou deixar com que você se apresente, tá? Porque eu acredito que tem muito a contribuir aí. A gente vai falar sobre investimento, vamos falar sobre esse cuidado da saúde mental, não é? No ambiente corporativo, e vamos falar sobre a prospecção aí de toda a nossa Goiânia no que diz respeito a esses assuntos. Conta para mim. Maravilha. Bom, basicamente, assim, eu sou um médico de formação inicial. Antes disso, eu brinco até que eu sou um atleta, ex-atleta, né? De basquete, de tênis. Joguei a minha adolescência inteira tentando ser profissional mesmo. Isso trouxe muita coisa de bagagem para a vida profissional, que para mim eu falo que foi melhor que qualquer MBA, pós-graduação. E aí depois, na fase acadêmica, eu fiz medicina, trabalhei como médico durante uns anos. Não trabalho mais, hoje 100% é na gestão, investindo, empreendendo, né? Depois de um certo tempo, não consegui conciliar mais as duas coisas, mas uso muito na parte, claro, dos negócios de saúde, né? Fiz pós-graduações, MBA no INSPER em São Paulo, na USP em São Paulo, no HCOR, no Hospital do Coração de São Paulo também. Então, só que do HCOR foi focado em gestão também. E desde então, minha vida tem sido focada, na verdade, desde sempre, até durante a faculdade de medicina, eu tive duas experiências empreendedoras. Uma, eu tive uma agência de marketing digital naquela época, que era Orkut, pra você ter uma ideia. Nossa! O Facebook estava nascendo. Olha então, só. Então foi bem no início mesmo. Pegou toda a transição também, né? Que ele era o e-mail e tal, do Orkut pro Facebook, que era uma época que era mais fácil, inclusive, né, fazer as coisas, não tinha impulsionamento, tudo que você fazia dava certo e tal, né? Depois disso, tive a experiência da B2, né, que hoje é uma das maiores empresas de formaturas do Brasil, né? Mas a B2, todo mundo conhece a B2. A B2 cresceu demais. Assim. Muito. Eu fui um dos sócios fundadores junto com o Thiago, o Dudu e o Felipe, que são até hoje um dos meus melhores amigos, a gente é irmão. Eu vendi minha participação para eles há uns 6, 7 anos. Mas era uma empresa de evento, de formatura, que a gente também conheceu um pessoal em São Paulo, trouxe para Goiânia, depois a gente comprou e ficou dono de tudo ali, que é uma das maiores também do Brasil. Hoje eles fazem várias outras coisas também. Evento corporativo, buffet, etc. A empresa ficou muito grande, que é uma experiência muito legal. E depois fui empreendendo em empresas familiares mesmo, né? Que aí tive as minhas experiências independentes, que acho que isso foi importante para aprender, né? E depois entrei no hospital, empreendendo no hospital que já era familiar, né? Era do meu pai e dos meus tios inicialmente. Depois de 2004 para cá, ficou só meu pai. Então, eu entrei no hospital, eu digo empreendendo como já gestor, né? Mas eu já estou dentro do hospital desde a adolescência também. Meu pai fez eu passar por todas as áreas. Viu tudo acontecer lá, né? Seu pai, desde o início, ele já te integrou ali, junto com o seu irmão. Isso. Para vocês poderem participar. Porque seu pai já mirava em sucessão? Mirava. Ali ele sempre quis, né? Que legal. Inclusive, assim, a parte de sucessão nossa, ela não foi tão bem estruturada. Porque meu pai era o cara que era empreendedorzão raiz, né? Ele não tinha conhecimento, não tinha uma assessoria, mas etc. Tinha o feeling, tem o feeling. Não fez, por exemplo, algumas famílias hoje que eu faria isso se eu fosse voltar no tempo, e eu acho que vou fazer isso com meus filhos, por exemplo, quer trabalhar aqui, você vai trabalhar em outra empresa primeiro, você vai fazer tudo, depois você vai entrar aqui como estagiário. Isso. E você vai crescer aqui dentro se você merecer. Olha só. Igual qualquer outro funcionário. Sim, a maioria das merecimento, ambiente corporativo, né? A maioria das famílias muito bem estruturadas hoje fazem isso. No nosso caso, ele fez o seguinte, ele fez uma estratégia dele, que foi diferente um pouquinho. Por exemplo, a gente passou durante a adolescência, ali recém-formado por áreas, tipo, desde o Xerox, do financeiro, do RH, da farmácia, do estoque, conhecendo de tudo. Conhecendo um tempo em tudo. E depois foi crescendo ali dentro, né? Como eu já sempre gostei de empreender e de gestão, meu irmão já gostava mais da medicina. E eu meio que galguei sem querer esse caminho até virar
coordenador médico, depois diretor financeiro, depois diretor executivo, depois CEO. Isso foi 16 anos de trajetória, né? O meu irmão, ele teve ali dentro um tempo, depois ele focou na medicina, né? E aí depois de uns anos ele já voltou como um coordenador, depois virou diretor médico. Certo. Então ele meio que pulou um pouco do caminho. Por isso que eu brinco que a gente teve uma coisa assim que meu pai confia, sabe? E meu irmão realmente é bom também. Ele deu a oportunidade para ele já subir ali, que é uma coisa que eu não faria hoje. Eu acho que a gente deveria seguir o caminho. Tem a regra para qualquer pessoa da família, né? Só que no nosso caso, como é uma família que no hospital era só o meu pai, é mais simples, porque ele manda, né? Agora, quando são famílias maiores, que a gente já tem várias empresas em Goiânia que são assim, em Goiás, né? Porque você imagina discutir isso quando você tem 5 primos de cá, 5 primos de cá, 3 tios. Muita gente falando, muita gente querendo decidir. muita gente falando, muita gente querendo cargo, muita gente querendo salário, muita gente acontece. discutindo. Então você tem que ter as regras, senão vai virar uma briga ali. Sim. Né? Então, nesses casos, eu acho que é muito importante. Por exemplo, quando for eu e meu irmão, vamos supor, meu irmão vai ter lá seus 3, 4 filhos, vou ter lá meus 3, 4 filhos. Se a gente não tiver regra, isso aí pode dar um conflito. Com certeza. Né? Daqui a pouco. Então, Até tem que porque ter. esse crescimento hoje do ambiente corporativo, ele além de pedir processo, pede essa organização contábil, jurídica, Isso. até para que os sucessores, eles consigam até cumprir com uma harmonia. Isso. Porque é o que a gente vê demais, né, Ibrahim? Essa integração no ambiente familiar, muita briga, muita disputa. Acaba, assim, os interesses vindo à tona. Sim. E crescer uma empresa, a empresa ela sofre com essas brigas internas familiares. Como que, no seu ponto de vista, veio todo esse crescimento aí do Hospital Jacob Facuri, tornando aí um grande hospital referência para nossa cidade, o maior hospital, né, privado do Centro-Oeste de Goiás. Então, como é que foi, na sua percepção, até o momento que você acompanha, você como diretor executivo do hospital, acompanhar esse crescimento, viver esse crescimento de uma forma organizada, de uma forma profissional? O hospital passou por umas fases assim que foi bem interessantes. O meu pai teve o mérito de tirar o negócio do zero ali e fazer o hospital virar. Que em 2004, quando ele comprou dos meus tios, era meu pai e 2 tios. E eles não estavam cansados de hospital de medicina, era só trabalho, só prejuízo aquilo ali. E meu pai não, meu pai queria, na verdade, arriscar mais e tentar demolir o hospital e fazer de novo, que era um hospital muito antigo, muito velho, caindo aos pedaços, que muita gente até não sabe que hoje lá no centro, onde era o antigo São Marcos, tem esse hospital que está tão grande hoje, tão organizado. Né? Tem gente que associa até hoje ao São Marcos lá dos anos 90, que era um hospital muito antigo, porque ele veio dos anos 60, na verdade. Isso. Então, aí meus tios saíram, ficou só meu pai, se endividou, vendeu o carro, vendeu tudo. Ele tinha, sei lá, uns 17 apartamentos na época, como ele sempre gostou de mercado imobiliário, né? Vendeu todos para conseguir fazer a reforma, etc. Arriscou tudo. E, graças a Deus, deu certo, né? Acreditou. Acreditou. Essa é a grande diferença de um líder também, né? A diferença, a gente brinca, né, assim, da loucura e da visão, a diferença é pequena, viu? Porque você olha hoje e fala, nossa, foi corajoso fazer isso aqui. Corajoso, ousado, mas nada aventureiro, né? Sim, o que ele sempre falou. Ele falou assim, e é um assunto que eu sei. Eu não estou aventurando numa coisa assim, vou começar o agronegócio que eu não entendo nada. Olha só. Não, eu estou na medicina, na coisa que eu sei que fazer dar certo, que eu sei que eu conheço isso aqui. E eu vou trabalhar que nem um doido aqui até fazer dar certo, que é na minha área. Que legal. Tanto que ele deu plantão no Réveillon, deu plantão, mesmo sendo dono do hospital. Deu plantão vários anos no Natal, porque não achava médico, e quando achava médico era um preço muito maior para dar nessas datas. Ele falou, então eu mesmo dou plantão. Sim. Passava o Natal e o Réveillon dentro do hospital. E você cresceu vendo e assistindo isso. Isso aí. Olha a influência, que importância, Sim. né? Meu pai até brinca, assim, eu também sou muito workaholic, né? Trabalho muito. Mas meu pai, é o contrário hoje em dia. Ele fala, cara, você tá trabalhando demais. Pega leve, não precisa disso tudo e tal, não sei o que, feriado, dia santo e tal. Eu falei, mas eu aprendi que você... Ele, mas eu tô te falando que era errado. Eu falei, mas eu aprendi na época que eu formei minha opinião. Agora já era. Agora já me habituei, me acostumei com isso. Mas aí foi interessante para você poder participar de tudo isso. Eu imagino que hoje, como você é um diretor executivo lá, você consegue ver a diferença do crescimento de uma empresa familiar. Sim. Durante o intervalo desses anos. Porque, igual a gente começou nosso podcast falando que Goiânia cresceu demais, de 10 anos para cá é outra cidade. Eu fico imaginando daqui a 10 anos, nós vamos falar sobre isso também. Qual que, no seu ponto de vista, é a maior diferença das empresas familiares de antes, de 10, 20 anos atrás de Goiânia, para agora? A maior diferença. Eu vou te falar que o que a gente passou. Isso. E tem a ver, que eu acho que com a maioria dos amigos nossos que são de empresas familiares, eles passaram por trajetórias muito parecidas em alguns aspectos, né? Mas basicamente, assim, essa diferença de empresa familiar
com a gestão concentrada em um cara que toma todas as decisões, etc., e a empresa profissional que ela tem ali uma hierarquia e os decisores organizados com o processo e tudo, antigamente era mais comum você ter isso. Hoje em dia o mercado ele é mais competitivo, você tem mais informação, você tem mais gente competindo. Não dá para você ser assim. Dá, quando você está no pequenininho. Depois de um certo tamanho, vamos dizer assim, você passou de uma quantidade de pessoas, uma quantidade de faturamento, etc. Não dá, senão você não consegue competir, né? Então a gente passou por isso. E até a gente passou por um processo interessante que eu acho que isso é legal para quem é de empresa familiar, que é boa parte do Brasil e de Goiás também, é que você tem um conflito ali de gerações, que você tem que ter uma certa humildade, que a gente teve que fazer isso para implementar uma gestão profissional. Porque quando eu cheguei, falei, eu sou pós-graduado, tenho MBA não sei aonde, tem não sei o quê, a técnica é essa, a técnica é essa. Tudo que eu falava pro meu pai, ele falava assim, você não sabe de nada, aqui é diferente, isso aqui não funciona assim não. Tem a cultura familiar, que ela é muito forte nas empresas familiares. E vou falar o quê? Ele falava assim, eu fiz até aqui assim, deu certo, o que você está querendo inventar coisa aqui, né? E em boa parte ele tinha razão em algumas coisas, porque eu queria trazer coisas que, falando até de regionalidade, por exemplo, que funciona num hospital em São Paulo, que não funcionaria aqui. Por realidades diferentes, financeira diferente, cultura diferente. Então, assim, algumas coisas hoje eu vejo e falo, nossa, ainda bem que ele não deixou eu fazer isso, porque ia dar ruim. Mas, enfim, com o tempo, o que eu fui entendendo? A gente tem que saber lidar, porque quem é a autoridade, quem fez acontecer, quem não sei o que, é ele mesmo. Sim. Então, quem vai abaixar a cabeça para conquistar a confiança tem que ser a gente, o mais novo que está entrando. Porque eu não vou conseguir convencer disso. E a confiança vem muito com o reflexo do resultado. Sim, exatamente. Você gerar resultado e precisa-se de tempo. Exatamente. E geralmente esse tempo é um médio e longo prazo. Isso. Para que se construa a confiança e a confiança dê você autonomia. Exatamente. A gente trabalha muito isso, né, Ibrahim, na construção de formação de gestão, por exemplo, em uma empresa que trabalha tanto com a estrutura organizacional muito bem organizada ou a construção de carreira dentro dela. Então, essa formação do profissional, ela vem primeiro de um trabalho também de mentalidade. Então, quando a gente também vai com essa sede, a gente precisa entender que a nossa mentalidade está muito relacionada ao nosso campo de visão. Quando a gente é imaturo em alguns negócios, né, eu, você, todo mundo, a gente tem o que aprender, né? O coração ensinável, ele abre portas. Então, eu imagino naquela época também essa diferença, porém, a crença também de que aquilo que você tinha para contribuir e tem para contribuir também reflete no crescimento do hospital hoje. Sim, e aconteceu muito isso, assim, como tinha essa diferença, né? E tinha uma questão de ego mesmo, porque quando é o pai que construiu, ele quer ser admirado pelos filhos. Aí o que acontece? Às vezes você sugere uma coisa, isso aqui está errado, deveria ter sido, estar sendo feito assim. Na cabeça da pessoa que talvez não trabalhou, não teve um coach, não teve uma terapia, etc., é normal, né? Apesar de todos os méritos da pessoa. Ela entende o quê? Tá falando que minhas coisas que eu fiz são ruins. E não é isso. Então, o que eu comecei a entender, por exemplo... Houve muitas vezes como crítica, Como crítica, né? Exato. Então, toda vez que eu queria sugerir uma mudança em alguma coisa, primeiro eu elogiava outra coisa. Falava, nossa, isso aqui você realmente mandou bem, isso aqui você foi incrível, né? Mas você não acha que essa parte aqui a gente deveria fazer diferente? Aí começou a soar diferente as coisas, né? E como você falou, com paciência, porque não vai ser em um ano que você vai conquistar a confiança das pessoas, nem dos outros colegas de trabalho, dos liderados, dos outros funcionários, e muito menos numa empresa familiar com as outras pessoas. Tem que ter paciência, né? E a nossa geração é uma geração muito impaciente, né? Então, assim, foi depois, como eu falei, já são 16 anos que eu tô lá dentro. Para eu chegar num cargo de diretoria mesmo foi uns 8 anos, e para chegar a diretor executivo foram 13 anos, mais ou menos. Olha o tempo. Então, é muito tempo. Então, para ganhar essa autonomia de verdade, por exemplo, hoje eu tenho autonomia total. Meu pai ainda participa, ele toma decisões estratégicas como conselheiro. Por exemplo, vamos fazer uma expansão do hospital, vamos comprar o prédio aqui do lado. Ele entra e tal, alguma coisa no dia a dia, a gente pede a opinião para ele, mas assim, no resto ele não vê, só sabe assim quanto que deu de resultado no final do mês e pronto, né? Então, todos os pagamentos... todas as decisões financeiras, estratégicas que a gente toma no dia a dia. De uma certa forma, ele também construiu esse caminho, né? Sim, a chegar a esse ponto de poder participar como conselheiro, como ali, né, uma pessoa que está também querendo que o negócio dê certo, mas também que gera essa confiança em quem ele formou. E foi uma coisa legal, Gê, porque eu achei que esse patamar nunca ia chegar. Porque o processo assim, quando a gente está vivendo é doloroso, né? Eu olhava e falava, nossa, as empresas familiares que já estão mais maduras, tem o pai já subiu pro conselho, já tá não sei o quê. Nossa, isso aqui não vai acontecer nunca, né? Porque lá a gente não tinha nem estrutura hierárquica. Era tipo assim,
chefes de departamento e liderados só. Com o tempo a gente foi implantando. Hoje tem diretoria, gerência, coordenação, supervisão, chefe de do departamento. organograma certinho. Todinho, hoje já tem tudo. Mas quando a gente chegou não tinha nada. Quando meu pai refez o hospital tinha 20 leitos. Eram 10 leitos de apartamento e enfermaria e 10 de UTI. Hoje tem 250. Então isso é a diferença de 12 vezes, né, o tamanho, sei lá quantos por cento isso dá. Então é outro tamanho de empresa. Era uma empresa que tinha, sei lá, 50 funcionários, porque o hospital tem muito funcionário, né, por conta do técnico de enfermagem, enfermeiro, a rotatividade, etc. As pessoas, né, trabalham em dias diferentes. Os turnos, tem higienização, recepção, segurança. Naquela época, tipo, uns 50 e poucos. Hoje em dia já tem 600 funcionários, mais os médicos, né? Que dá uns 200 e poucos médicos, então dá 800 pessoas. Então é uma empresa que ela mudou muito de tamanho, né? E aí você tem que se organizar, que senão você não fica doido, né? Não tem como fazer aquilo ali. E fica uma bagunça, né? Fica uma bagunça, exatamente. Então foi um processo que foi acontecendo, igual eu falei, não foi do dia para a noite. Mas se a gente tivesse tido mais... Isso é uma coisa que eu acho que se a gente voltasse atrás no tempo, eu teria pedido mais orientação. Seja arrumado um mentor, seja arrumado uma consultoria, seja pedindo uma mentoria, um coaching de qualquer coisa ali dentro, para a gente entender o que a gente tinha que fazer naquela fase. Porque a gente foi muito descobrindo na prática ali, né? Então, talvez o que a gente fez em 16 anos, a gente teria feito em 8, vamos supor assim. Do dia para a noite não seria, mas seria talvez em menos tempo. E como eu falei, como meu pai veio, ele mesmo que fez tudo na raça, ele não teve aquela orientação de estar num banco privado, num wealth management, né? Falar, não, calma aí que nós vamos profissionalizar essa empresa aqui e tudo. Ele foi fazendo tudo na raça mesmo, né? Sim. Depois que a gente chegou, que a gente foi profissionalizando junto com ele. Mas assim, tem sua beleza também, porque a gente conseguiu construir uma empresa que em nível de eficiência que a gente consegue, porque, por exemplo, a gente tem um nível de qualidade de indicadores muito alto lá. Certificado ONA 3, que está no maior patamar do Brasil, não sei o quê. Só que com eficiência financeira muito alta. Quem olha fala, cara, como é que vocês conseguem tocar um hospital desse tamanho, com esse tanto de gente, com essa certificação, com esse custo? Porque todo mundo fica impressionado, fala que não dá. Gestão, né? Gestão e eficiência na unha, assim, Olha de perto, só. assim. Como a gente foi fazendo, a gente conhece tudo no detalhe, então a nossa eficiência é na unha. Quando você pega, por exemplo, um hospital de São Paulo, de Brasília, que tem um ticket médio muito maior do que o nosso, engraçado, a gente vai falar disso, porque Goiânia tem... financeiramente está crescendo demais, mas na saúde hospitalar, ela tem um empecilho que não deixa ela crescer o financeiro, o ticket dela. Conta mais sobre esse lugar, eu quero saber. Que aí que é o que acontece, né? Por exemplo, um hospital do nosso tamanho, fatura lá, não posso falar, em torno dos 130, 140 milhões por ano. Em São Paulo, em Brasília, um hospital desse fatura 500, 450. É tipo 3 vezes a mais. Do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de pessoas, de procedimento, etc. Porque o que acontece? Em Goiânia nós temos o IPASGO, que já pega 600 mil vidas em Goiás, que é aquela ideia, né? Como é que você briga com o gorila? Do jeito que ele quiser, né? E a Unimed. Unimed. 350 mil vidas também. Goiânia é muito forte, você né? Pegar esses dois, dá 1 milhão de pessoas já. Então, tipo assim, você está na mão de dois planos. Quando você vai em São Paulo, Brasília e tal, você tem Sul América, Bradesco, Amil, que são relevantes. Você tem esses 3 aqui? Tem, mas são muito pequenos. Pequenos, né? São. Eles estão começando a voltar a entrar aqui. Então, Goiânia, o que aconteceu? A cidade cresceu demais, quantidade de pessoas, PIB per capita, agronegócio, mercado imobiliário bombando, etc, etc, etc. Mas na saúde ele não refletiu ainda. Eu tenho esperança que vá refletir daqui uns 5, 10 anos. Porque uma hora vai acontecer, porque as pessoas estão, graças a Deus, uma boa parte das pessoas está enriquecendo. Eu quero ter mais um IPASGO, eu quero ter um Sul América, um Bradesco, um Amil, né? Um plano Unimed Premium e tal, né? Então, como os planos aqui são... Por exemplo, você pega um IPASGO, às vezes, ele tem lá... Você pode botar o quarto dependente dentro. Verdade. Que é o primo do primo do primo. Num ticket médio baixíssimo. E o que acontece? Ele recebe pouco e ele repassa pouco. A nossa tabela é muito baixa. Pra você ter uma ideia, uma diária de paciente numa UTI, pra gente está em torno de R$ 2.500. Em São Paulo, Brasília, é 9 mil, 8 mil. E é verdade. Por dia, uma diária de um paciente, né? De um plano de saúde. Discrepante a diferença, né? É muito diferente. Tem muito para crescer. E no seu ponto de vista, o que influencia para esse crescimento acontecer? Esse crescimento da saúde mesmo em Goiânia? São 2 coisas. Um pouco é a renda familiar mesmo, que já está crescendo, né? Só que é pouca gente, assim. E o tamanho das empresas, porque no mercado de saúde suplementar, a maioria dos planos de saúde são empresariais, né? E Goiânia é uma cidade que as empresas estão crescendo mais agora, porque não é uma cidade industrial.
Sim. Porque quando você está em outras praças, às vezes, assim, Goiânia tem muita empresa grande de comércio e serviço. E Isso. imobiliário. Isso. Prestação de serviço é um dos maiores influências da nossa cidade, é Isso. verdade. E não tem muita indústria. Tem ali lá no DASA, no polo industrial ali de Anápolis, de Aparecida. Sim, Mas, assim, são poucas. Você conta na mão quantas indústrias são que tem mais de 1.000 pessoas ali trabalhando. verdade. Você vai em outros lugares, assim, às vezes tem um monte de indústria com mais de 10.000 pessoas. Que é onde você tem um plano de saúde muito forte ali, Sim. entendeu? E aqui em Goiânia não tem muito isso. Então, são planos de saúde menores, de empresas que são muito boas, mas que tem ali 200, 300 pessoas. Por exemplo, na FlexZone, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente fechou com a FEComércio recentemente uma parceria para as empresas da FEComércio. Eu acho que as maiores empresas lá, se não me engano, tem em torno de 200, 300 pessoas. As maiores. Porque a FEComércio não é indústria, né? É serviço e comércio. Mas a maioria ali, 5, 10, 20, 30, que são planos menores. E aí você tem a competição com o Unimed, a Apvida, o Mais Saúde. São planos bons que resolvem o problema, né? Mas não é aquele plano premium. Por exemplo, o cara de Brasília, o cara de São Paulo, quando a empresa cresceu, você tem executivos, o cara quer ser atendido no Einstein, no Sírio, na Redditor lá em Brasília. Ele quer ter um plano que cubra isso. Sim. E quem vai cobrir isso vai ser o Bradesco, a Amilson, a América, etc. Ou um plano mais premium ali, né? Sim. Então você começa a ter essa demanda. Goiânia não, Goiânia você não precisa disso. Você tem lá um Unimed, um Pasgo, etc. Você vai resolver seu problema, né? E aí quando você precisa de ir para fora, você paga do bolso. Geralmente o pessoal faz isso, né? E dentro dessa estratégia de crescimento, então, da saúde em Goiânia, você acredita que esse olhar para dentro das empresas, provocando, influenciando e aumentando a percepção, porque é real. Quando você cuida do colaborador, ele, por consequência, ele gera mais rendimento, ele tem mais performance, ele provoca mais resultado. Isso é uma coisa bem lógica. Aqui veio também a Márcia, da Festa Escova, ela falou, gente, a gente tem uma cultura de cuidar do resultado e cuidar das pessoas. Porque quanto mais eu cuido das pessoas, mais gera resultado. Quanto mais eu preocupo com o resultado, mais as pessoas também podem. Então, levar isso para o colaborador também, esse cuidado, eu vejo que é uma influência de mentalidade. Você trouxe a questão da FlexOne. Fala um pouquinho sobre a FlexOne. E conta para mim também sobre como que é essa estratégia de poder levar esse conhecimento para dentro das empresas, que é uma forma de poder expandir a saúde no Centro-Oeste. Bacana. Isso é muito legal porque, assim, quando veio a NR1, que é essa regulamentação nova, que existe, que as empresas agora olhem não só para a parte de... Falando de segurança do trabalho, medicina e segurança, saúde e segurança do trabalho, né? Não só da parte física, mas a parte mental também, né? Ótimo. Na verdade, a NR1 já existia, ela foi atualizada. Essa parte, ela está tendo algumas cobranças a mais agora, né? E isso despertou muita gente para olhar para isso. Mas é uma coisa assim que a gente já deveria estar olhando há muito tempo. E na FlexZone é o seguinte, é uma empresa que a gente fez uma sociedade com o Edson das Flex Academias aqui de Goiás, né, que é uma das principais academias que tem aqui. Ele tem 3 aqui em Goiás e uma em Palmas, que é enorme também, que ficou pronta agora recentemente. É muito grande, ela é maior até que a Flex do Alphaville. Ela é muito grande mesmo. Enorme, ficou lindo o projeto. Muito bacana o projeto lá. E a gente, desde a pandemia, estava bolando um projeto juntos, pensando se a gente faria alguma coisa online, etc. Na época, a gente até pensou em fazer aquele queima diária, que existe o canal de exercício físico online e tal. Só que a gente achou que não era meio a pegada que a gente estava querendo. E eu já via esse gargalo de cuidar da saúde das pessoas internamente das empresas, porque eu já empreendo, não só na parte das empresas de saúde, do hospital, do grupo ali, das clínicas, etc., mas em outras coisas que eu invisto também, né? E só que como eu sou empresário e vim de uma cultura muito austera, eu sei que, tipo assim, se a gente, empresário, não vê claramente que é uma coisa que tem um retorno sobre o investimento, claro, a gente às vezes não fala, eu não vou arriscar porque eu não posso ter margem para erro aqui, mesmo que eu gostaria de cuidar dos colaboradores. Verdade. Então o empresário pensa assim, principalmente quando ele está crescendo, né? Então, às vezes a gente olha, o Google tem uma margem lá de 50%, tá dando um baita plano de saúde para as pessoas, tá dando não sei o quê, tá dando academia, tá dando não sei o quê. Mas é uma realidade muito diferente. Sim. A maioria das empresas, a sua folha já é um custo altíssimo. Né? Aumentando cada vez mais. E você tem que ter austeridade ali, sabe? Se aquilo ali dá retorno. E a gente começou a olhar as iniciativas que existiam de bem-estar corporativo, falando de saúde física e saúde mental. Ótimo. E percebeu o seguinte, tinha muita coisa sendo vendida que não é o que as legislações exigem e não é o que as empresas precisam. Muito bom. Tipo, eu vou dar um exemplo. Assim, quando lançar o NR1, o que muita empresa começou a falar? Agora é obrigatório você ter psicólogo disponível para todo mundo. Não é verdade, isso não está escrito em lugar nenhum. E você não precisa fazer isso, você precisa cuidar das pessoas e se você vê que tem um caso que realmente precisa, é legal que você dê um suporte. Né? Não é obrigatório também, mas é legal. Né?
E como você falou, a gente ficou pensando também como que eu posso entender como que eu cuido da saúde. Porque nós, os executivos, vamos dizer assim, cargos mais altos, todo mundo ali come bem, treina, dorme bem, sabe cuidar da alimentação, sabe cuidar de alguma coisa da saúde mental. Alguns fazem terapia, ou um esporte, ou uma meditação, não sei o quê. E a gente performa muito bem. Produtivo, energia, humor. E aí eu vejo lá um colaborador meu, às vezes, mal-humorado, improdutivo, não raciocina direito e tal, e reclamando do cara. Cara é ruim, cara é ruim, cara é ruim. Você vai ver o cara tá com dívida, tá com problema em casa, não dorme direito, só come salsicha e carboidrato, não treina. Se eu tivesse na pele dele, talvez eu seria tão improdutivo quanto ele, ou pior, né, na verdade. Faz total sentido. Então, assim, a gente falou, como é que eu pego essas máquinas que eu tenho aqui trabalhando e cuido delas como seres humanos, que a gente tá junto com eles, mas também para eles serem produtivos, né? E aí vou te dar um exemplo desse negócio da NR1. O que a gente começou a entender? Existe uma diferença entre o indivíduo e o ambiente que ele está trabalhando. Muito bom. Certo? O indivíduo, ele pode estar adoecido individualmente. Mas por que ele adoeceu? Foi por questões dele pessoais em casa, que eu não consigo ter tanta influência, apesar de que eu possa ajudar ele. Sim. Ou foi por conta do meu ambiente de trabalho que está adoecendo ele. Que pode acontecer também. E é o que acontece, muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes. Então, por exemplo, beleza, então a gente tem duas formas de trabalhar aqui. Se eu for trabalhar no indivíduo, o que eu posso fazer para ajudar ele? É o que a gente chama de deixar ele mais resistente. Então, ele vai estar tanto resistente a problemas do trabalho quanto de casa. Então, incentivar a atividade física, ter algum tipo de suporte mental, enfim, ter um canal de escuta dele. E você vai trabalhando ele, às vezes, algum canal de mentoria, de coaching, de liderança, etc., que você vai trabalhando ele para ele estar mais forte fisicamente e mentalmente. Beleza, eu deixei ele resistente. E outra forma que até muitas vezes ela pode ser... O ideal é você fazer os dois, tá? Mais barata é você cuidar do ambiente. O que é cuidar do ambiente? Se você está com metas realistas, o job description, o resultado que você espera das pessoas está claro. Ele tem um canal que ele pode ser escutado do que ele está achando das coisas. São coisas... Não tem uma política de como é que a pessoa pode subir de cargo. Tá clara a comunicação, ela está insegura se ele vai ser demitido ou não, você está dando feedback. São coisas simples que não tem custo. É questão de processo, de você reorganizar as coisas. Muito bom, Ibra. Que muda a insegurança psicológica da pessoa, o clima, enfim, tudo isso aqui, né? Aí você começa a fazer algumas coisinhas a mais. Agora vamos criar, então, programas de gamificação, de que a gente cria lá um aplicativozinho, que a gente faz para todo mundo, que quem estiver postando fotos, ou lendo um livro, ou praticando atividade física, ou comendo uma comida saudável, vai ganhar pontos que ele pode trocar por prêmios no final do mês. Muito você legal. começa a fazer essas coisas. Sim. E você gera uma comunidade ali de uma rede social saudável e que vai virando isso tudo. Então, você cuida do indivíduo e cuida do ambiente de trabalho. Muito bom. Entendeu? Porque isso, é simples as coisas. E são coisas de custo baixo. É entendeu? o que você falou. Eu acredito tanto nisso que você está trazendo, porque eu trabalho também com o ambiente corporativo ao longo desses 10 anos, né? Eu lembro também, a primeira vez que a gente fez uma palestra juntos foi sobre produtividade, gestão do tempo. Lembra? Lá no 1901. O espaço lá do Rodrigo, né? 1901. 1901, isso mesmo. Lá do Rodrigo. Um amigo nosso em comum. E a gente já falava disso naquela época, né? De como as decisões estão relacionadas ao ambiente também. A gente fala muito sobre metanoia e todo esse aspecto que envolve a influência da mentalidade. Quando a gente fala de um ambiente corporativo, a gente está falando, talvez, da maior parte do tempo que a pessoa passa da vida dela fora a casa. O contato que ela tem direto com aquelas pessoas, essas relações, se elas estão sendo disfuncionais. A gente pega quadros lá na clínica, por exemplo, as maiores estafas emocionais estão relacionadas a esse desempenho profissional, os maiores índices de estresse estão relacionados a isso. Então, aonde a gente avalia muitas vezes esse macro do estresse? No ambiente. Como que o ambiente ele também influencia. E aí, como você falou, Ibrahim, no meu ponto de vista, o ambiente ele tem um aspecto da cultura, que ela é muitas vezes abstrata, subjetiva, e ele também tem um aspecto técnico, que é o processo, que são as normas e as regras, que é a forma como as pessoas se comunicam e até mesmo a provocativa das mudanças das mentalidades. Dentro dos projetos que a gente executa nas empresas, o primeiro trabalho que a gente faz, Ibra, o primeiro, mentalidade e gestão emocional. Porque como que eu vou exercitar qualquer outro processo se a pessoa não consegue enxergar o que a gente está trabalhando? A gente trabalha mentalidade, que é tirar daquele aspecto automático, e a gestão emocional, que vai sustentar melhores decisões. Então, eu acredito fortemente no que você está falando, porque além de viver isso,
praticar isso é o que dá certo. E quando as empresas elas viram a curva para a mudança desse ambiente, que eu acredito que Goiânia está olhando mais para culturas fortes do ambiente corporativo, a gente tem essa melhoria da saúde que você está falando. E isso que você está falando, antigamente a gente olhava como uma coisa para produtividade e performance, né? Puro. Mas agora, se você olha o que está escrito na legislação, basicamente você tem que diagnosticar o problema e trazer soluções para aquele problema e implementar esse plano de ação. Então, você diagnostica, de acordo com o que foi diagnosticado, você traz um plano de ação e executa. Dificilmente você vai achar um plano de ação que não tenha algumas coisas. Uma é um canal de denúncia, que seria um canal de comunicação, se tiver tendo algum tipo de ouvidoria, um canal que você possa ter mais, que a pessoa realmente se sinta escutada, porque às vezes a gente faz pesquisa de clima, a pessoa olha, não mudou nada, ela tem que se sentir escutada. Isso. E o outro que não falta em nenhum programa desse, é muito raro você falar assim, nossa, esse aqui não precisa disso, é o desenvolvimento de lideranças, que aí você vai trabalhar isso tudo que você falou, gestão emocional, a parte de produtividade, enfim, tudo que você for trabalhar, a gestão dos líderes, porque... Mapa de competências. Porque muitas vezes quem está adoecendo o time é o líder, né? Então... É o que a gente mais vê. Tanto é que as empresas, quando elas vão investir em projetos de capacitação, formação de pessoas, quando a pessoa ela já vem com a consciência, que geralmente é o que acontece, por onde eu começo? Formação de liderança. Primeira indicação que a gente faz, ou a pessoa, o primeiro critério que ela existe também. Porque a gente entende que um líder melhor trabalhado, direcionado, ele vai, sim, coordenar outras pessoas. E como é que está acontecendo essa implementação, então, dentro das empresas? Você citou aqui que viu formas de poder influenciar o crescimento da saúde no estado de Goiás. Hein? E como é que está sendo, na prática, então, esse estímulo, essa provocativa dentro das empresas? Bacana. Aí você traz aqui a Flex One, traz a parceria Café Comércio. Como é que está sendo isso na prática? Essa ideia que eu te falei, que é o que está escrito ali na lei, o que a gente fez? A gente montou um pacotão que é, vamos dizer assim, é o básico que todo mundo precisa ter, que é uma ferramenta de um diagnóstico. Existem alguns questionários que são validados aí internacionalmente, então a gente montou lá um aplicativozinho com todas as perguntas, que já monta lá o relatório com a resposta, com o mapa de risco, etc. A gente traz em várias linguagens, isso foi uma coisa que a gente aprendeu na prática, que uma das primeiras empresas que a gente foi implementar, o questionário estava todo em português. A gente foi descobrir metade da empresa era venezuelano. Olha só! Que é uma indústria de pães, sabe? Nossa! E aí, a gente, putz, que e agora? interessante! Vamos ter que sentar do lado de todo mundo e ficar explicando o que é a pergunta. Aí agora, hoje em dia, não. No aplicativo você pode responder espanhol, inglês, português, não sei o quê. Que legal! Foi aprendendo essas coisas, né? Que legal! Aí dá o diagnóstico. Com esse diagnóstico, você tem um plano de ação e você implementa algumas coisas ali baseadas no que foi o resultado ali. Ponto. Isso é uma etapa muito básica inicial que a gente precisa ter, todo mundo vai precisar ter, que é o que a legislação exige, né? Que é onde você entra muito bem também. Você pode fazer parceria com muitas empresas, inclusive com a gente que está fazendo isso. Olha, eu que estou à sua disposição. Porque vai ter que ter desenvolvimento de liderança. E você tem que ter braço para isso. Às vezes você pode, por exemplo, você pode fazer um modelo diferente. Vamos gravar um conteúdo online para todo mundo, mas vamos ter também um ao vivo, seja online, seja presencial, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para aumentar o engajamento. Você vai montando formas de aumentar o engajamento e impactar as pessoas, né? E a partir disso você começa a ter os programas de saúde física também. No início era o inverso, a gente focava na saúde física primeiro e depois ia para a saúde mental. Porque a gente achava que a física influenciava na mental, né? Agora a gente inverteu. A gente vai primeiro no diagnóstico da saúde mental, porque a legislação exige, então não existe uma pressa para isso, né? E depois, para as empresas que já estão no nível de maturidade maior, talvez tenha uma condição financeira um pouco mais estruturada, a gente implementa um programa de saúde física também. Que é isso que eu falei, que já tem todo um aplicativo, tem as aulas, tem aula ao vivo, tem a pessoa, quando ela responde as perguntas dela, quando ela entra no aplicativo, e ela responde onde ela treina, se é num prédio, se é numa academia, se é em casa, sem nada, o nosso algoritmo já monta um treino para ele, vai para um personal da Flex, e o personal da Flex valida, falando, esse treino está autorizado, que ele tá bom, tá desse jeito aqui. Pra gente garantir, né? Porque primeiro que você tem um personal ali assinando pela responsabilidade. Segundo que, sei lá, vai que o nosso algoritmo montou um treino que tem um exercício lá que faz mal pro joelho e a pessoa mencionou que tem uma lesão no joelho. Então, você vai lá e altera um pouquinho aquilo ali, entendeu? Olha só. Então, e tudo com um algoritmo e tudo com um aplicativo. É que assim, muita coisa a gente viu que não dá para ser 100% online. Sim. Então, a gente tem o que a gente chama de atividades presenciais. Muito então, bom. uma vez por mês, uma vez a cada 2 vezes por mês, depende da empresa, ela escolhe meio que o pacote dela. A gente vai lá e faz algumas coisas presenciais, porque quando a gente vê que é 100% online a coisa, quando a gente está falando de saúde física e mental, as pessoas devagar elas vão desengajando. A hora que você vê, você está lá com um baita programa e Sim. 5% da empresa está usando.
Aí não adianta, né? Tem Você que vir ter- com education, tem que vir com acompanhamento, tem que vir com sensibilização. com a sensibilização, com abrir a percepção da pessoa sobre o que aquilo pode mudar na vida dela, com estudo de caso, com case, Isso. com depoimento. E Isso. isso precisa de presença. Isso. E isso precisa de uma liderança com presença. Isso. Alguém liderando projetos como esse. Exatamente. Que legal. E dentro disso, uma coisa legal do education que você falou, a gente tem as duas vertentes, que um é para líder, que é aquele focado no líder mesmo, de tudo isso que você falou, e tem a educação de saúde física e mental voltada para a ponta, que é para todo mundo. Que aqui a gente não vai falar tanto de liderança, mas vai falar o quê? Sobre vício. Inclusive, antes a gente falava muito só sobre tabagismo e álcool. Importantíssimo. Agora é aposta, vício em pornografia, vício em não sei o quê. Tem tudo quanto é vício digital de rede social, tudo quanto é vício a em gente briga. aborda. Em briga. Viu? Vi quem Briga é política. viciado em brigar, briga política, né? Tem gente que é viciada em ficar se comparando com a vida dos outros. Isso aí tem demais. Isso é vício, viu, gente? Toma cuidado. Então a gente tem esse conteúdo que ele é feito de várias formas ali, tanto dentro do aplicativo com pílulas menores, quanto com palestra, quanto com outras coisas disso, de alimentação, de dicas de saúde, por exemplo, no novembro azul, sobre saúde do homem, outubro rosa, sobre saúde da mulher. Quais são os exames que ele tem que fazer todo ano, a partir de qual idade, ele sabe isso, a maioria não sabe. Enfim, toda essa educação sobre saúde física e mental que vai tendo dentro do programa também, sabe? É legal quando você fala, eu lembro lá quando eu comecei a fazer palestras há 10 anos atrás, algumas empresas, hoje muito mais, né, algumas pessoas já se falava sobre isso. O que eu vejo cada vez mais, Ibra, é que existe sempre uma força positiva assim, para que as pessoas cuidem de si. Sim. Existe sim empresas que acreditam nesse desempenho e investem nisso. Existem sim pessoas que estão pensando em melhorar a saúde, o investimento nela, o crescimento dela, cuidando das pessoas dentro das empresas, como vocês estão fazendo. Então, sempre existiu e está existindo cada vez mais esse tipo de movimento. Esse tipo de movimento que faz, por exemplo, uma cidade como Goiânia crescer muito mais. Quando você olha isso tudo que vocês estão fazendo, né? E tem mais coisa aí que você vai trazer. Como é que você imagina daqui a 10 anos? Eu acho que você tocou num ponto muito bom sobre Goiânia, que o que a gente percebeu na prática também. Esses programas de saúde, bem-estar, etc., eles só funcionam quando existe genuinamente uma alta liderança da empresa, seja o dono, seja o diretor, seja, enfim, a alta gerência da empresa, comprada com o projeto. Se for aquele negócio, dá aí para o RH, que o RH manda aí o pessoal fazer. Se não tiver exemplo dos outros falando, não, isso aqui realmente é um projeto importante para a gente, nós vamos fazer também, nós vamos estar dentro, ele não pega. Não. E a gente percebeu isso no início. No início a gente pegava tudo que é tipo de empresa. Agora a gente olha e fala, cara, deixa eu ver se a alta liderança está comprada, senão nós vamos perder nosso tempo, não vai funcionar. E Goiânia, incrivelmente, assim, tem muitos empresários, empresárias e gestores que eles têm genuinamente uma vontade de cuidar das pessoas. Ele quer deixar um legado, sabe? Ele não é aquele cara que, tipo, o financista puro. Eu só quero ganhar quanto mais dinheiro, melhor. Claro que todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas ele tem vontade de deixar um legado. E você chega em empresas aí que é absurdo, assim. Você vê que o cara, às vezes, já é um multimilionário, um bilionário. Você pensa, pô, as pessoas devem olhar para ele com raiva, né? Você chega lá, o cara é amado da empresa. Exato, As tem pessoas, isso. Uma coisa legal que aconteceu agora com a gente, tem essa época agora, muita gente vai a pé para Trindade. Né? O tanto de colaborador nosso, pessoas simples, ganha humildíssimo, ganha muito pouco, que trouxe um terço, trouxe uma santa, trouxe não sei o quê, trouxe para mim, trouxe pro meu pai, trouxe pro meu irmão. Olha só, que E o especial. Pois é, e são pessoas assim que a gente fala, a gente fica até sem graça, né? Fala, poxa, pessoa assim, ganha pouco, né? E elas se sentem cuidadas naquele lugar. É a retribuição, a reciprocidade do carinho, da atenção que ela se sente assim, provavelmente. Sim. Então, ela quis, de uma certa forma, retribuir, né? Isso, e eu acho que isso é uma coisa, claro que não é só de Goiânia, né? Sim. De Goiás, né? A gente consegue ver muito, mas no faz parte da goiano nossa cultura muito, isso. é muito. Você pega, por exemplo, você pega lá o Otavinho Lage, lá, que é dono da Jales Machado, né? Uma empresa gigante. Muito. Ele é idolatrado na cidade inteira. E você conversa com ele, você pensa, cara simples. E ele realmente cuida das pessoas. Construiu escola, construiu iniciativa de formação técnica para as pessoas na cidade. Construiu um monte de coisa que ele dá para todo mundo. Então, isso tem muito no Goiânia. São histórias que a gente não fica sabendo tanto, mas tem demais no Goiânia isso aí. Tem. E é uma coisa que incentiva. E você falou sobre o legado, e eu não posso deixar de falar disso, porque esse legado você deixou. AF Educação. Olha, que tem um legado da parte de investimento, que impactou a vida de várias pessoas, impactou a minha. E eu acredito assim, sabe, Bray, que eu já ouvi uma frase, o seguinte, que ela faz um sentido. Projeto bom tem data para acabar.
Eu já ouvi falar sobre isso. Uhum. Só que o projeto bom também, ele passa pelos tempos das coisas. Sim. Ele também pode melhorar. Porém, aquele projeto, aquela construção que deixou um legado, ela cumpriu a missão dela também. Uhum. Fala para mim, como que para você olha toda essa construção que você teve com essa parte educacional, porque eu vejo que é algo que você vive hoje. Uhum. Toda essa parte de aplicação com a FlexOn, com a FEComércio, com a parte de influenciar a construção da saúde dentro das empresas, isso tudo é uma forma de ensino. Sim. Isso tudo é educação. Uhum. E o que a gente sabe que fortalece as empresas e fortalece as cidades também é a educação. Sim. E também, por consequência, a saúde, que é todo esse legado que a sua família tem e está deixando. Como é que você junta todo esse legado aí e olha também para essa matriz de investimentos que também tem essa veia dentro de você? Muito legal que você falar da educação, que isso é uma coisa que eu comecei a associar tem pouco tempo. Porque, querendo ou não, como é que eu desenvolvo melhor as pessoas para entender o que eu entendo e fazer as coisas da forma que eu penso que deve fazer, etc. Gastando tempo treinando elas do jeito que eu penso. Que, no fundo, ao invés de eu estar educando ali um seguidor, um cliente meu, um lead, eu estou educando meu time interno. E eu comecei a inverter um pouco minha agenda, porque eu gastava muito pouco tempo treinando meu time, era aquele mais centralizador, só falava e eu mesmo fazia um monte de coisa. Agora eu estou invertendo o máximo que eu posso. Eu gasto mais tempo ensinando, gastando tempo falando, repetindo, mostrando como é que funcionam as coisas, como é que é e tal. E às vezes a pessoa descobre uma solução muito melhor que a minha, né? E essa veia de educação, ela nasceu em 2017 esse projeto, que era como eu te falei, a gente estava falando antes de começar, né? Eu brinco que o burro e preguiçoso, ele tem uma vantagem, né? Que ele vai simplificar as coisas para entender um assunto que era complexo, né? E como eu vim da medicina, negócio, investimento, economia, para mim era um assunto muito diferente, muito complexo, né? E quando eu comecei a estudar, eu achava os termos muito complexos, etc e tal. E depois que eu fui entendendo o que era, depois de estudar muito, que eu estudei muito esse assunto, eu virava noites e noites, e feriado, e final de semana, porque eu tive um problema com o investimento lá atrás, com um negócio que eu entrei, e eu precisei aprender para sair daquilo. Uhum. Eu falei, gente, isso aqui não é tão complexo quanto está escrito isso aqui, não. Se você explicar dessa outra forma aqui, é muito mais simples e fácil de decorar, que é a ideia do burro e preguiçoso. Eu criava meus esqueminhas mentais, desenhava ali alguma coisa Que não e tal. deixa de ser métodos, né? Sim, são métodos. Uhum. Isso aqui fica mais simples assim, né? Então, e eu comecei depois, como eu já tinha tido uma agência de marketing digital lá atrás, uma coisa conecta com a outra lá na frente, né? Falei, eu sei engajar um público. Deixa eu montar um Instagram, um canal no YouTube aqui, para ver se dá certo, se as pessoas têm interesse nesse assunto aqui. Não, quando eu vi, já tinha mais de 400 mil seguidores. Tudo bem que era uma época muito mais fácil que hoje, né? Hoje, para você chegar nisso aí, você tem muito mais competição, você tem a parte que eles privilegiam, né, o que está impulsionado ou não. Né? Na época, você não precisava nem impulsionar, não gastava nem dinheiro. Isso é verdade, isso, né? Impressionante. 2017, isso aí. Mas já tem 9 anos, né? É porque o tempo passa rápido também. Passa. Eu achei que 2017 era esses dias. Mas era. Mas já tem um tempinho, né? Mas era 17, era esses dias. Então, o canal cresceu muito e depois eu comecei a vender assinatura para as pessoas que queriam ter a parte interna. Eu dava muito conteúdo gratuito na internet, mas tinha um pago, que eram as recomendações mesmo e tal, né? E o pessoal gostou muito. Aí, com a pandemia, eu precisei começar a tirar um pouco a cara ali e ficar muito mais focado no hospital, porque o hospital mudou demais da pandemia. Foi onde a primeira paciente grave que a gente teve na pandemia foi minha mãe, que faleceu depois de 3 meses na pandemia com Covid. Então, e a gente ficou, não, a gente precisa fazer esse hospital ficar mais eficiente ainda. Isso foi 2020, né? Tem 6 anos já, né? E o hospital cresceu demais nessa época também. Ele dobrou de tamanho por conta que a gente profissionalizou ele demais. Essa questão da minha mãe mexeu demais com a gente. Então, a gente profissionalizou muito mais o hospital ainda, né? E aí, a questão do investimento, como é uma responsabilidade muito grande, de eu te ensinar sobre investimento, às vezes a pessoa vem falando, tá, o que eu compro aqui? A ação X, o imóvel X ou isso aqui Y? Foi um negócio que eu não consegui construir uma empresa igual ao hospital, que eu tenho líderes muito bons que são comandados por mim, mas eles tocam tranquilo, porque a responsabilidade é muito grande. Eu não consegui formar um time e falar, não, vocês dão a recomendação que vocês acharem, né? Claro que existe isso. Você tem grandes empresas aí de investimento, de assessoria, etc. Mas seu foco estava... E eu não consegui, assim, por responsabilidade, conseguir entregar isso na mão, sabe? De outra pessoa. Eu falei, não, isso aqui depende de mim ainda. Então, eu vou dar um tempo nesse projeto. Que deixou um legado muito bonito, sim, por sinal. Que a gente foi muito bom. Sim. Financeiramente, para mim, ele era muito bom. Como a maioria das coisas dele era online, eu tinha uma liquidez alta. Então, foi difícil na época para mim largar ele, até por causa disso também. Porque eu tinha um apego dele, eu gostava de fazer aquilo, me dava uma renda boa,
Mas é aquele negócio, né? A gente tem que escolher na vida, fazer 3 coisas mais ou menos ou uma coisa muito bem feita. Mas Então, o legal é que você isso. pega esse modelo educacional e está conseguindo gerar isso dentro das outras frentes que você atua. Então, a gente consegue perceber esse conjunto de multi-habilidades, né? Sim. Que é, sim, um principal contexto de uma gestão. Sim. Você trouxe o pilar muito interessante, que eu quero amarrar tudo isso que a gente está falando, que você trouxe a palavra eficiência. No seu ponto de vista, o que não pode faltar para uma empresa ser eficiente ou, no caso, um profissional? Uma pessoa que ela é autônoma, que ela trabalha por si, ela está na carreira há muito tempo, ela está querendo fazer uma transição, ou uma empresa que ela quer dar um up, fazer uma mudança, ela precisa se tornar eficiente, ponto. Mas o que não pode faltar para ela ser eficiente? Uma coisa é eficiência, outra coisa é a execução do seu plano que você tem ali para aquela empresa, né? Falando de eficiência, que a gente está falando o quê? É fazer muito com pouco, vamos dizer assim, né? É de uma forma mais simplesona de falar. É conseguir fazer o máximo que eu posso com menos recursos que eu tiver. E recurso eu digo não só dinheiro. Dinheiro, tempo, infraestrutura, quantidade de pessoas, etc. Porque se você tem 2 empresas aqui que produzem a mesma quantidade de produto, de recurso, de receita, etc., mas uma usa menos tempo, menos dinheiro, menos pessoas, menos infraestrutura, essa daqui é muito mais eficiente do que essa daqui, né? Então, eficiência basicamente é isso. E como é que você pode se tornar eficiente? Conhecendo os processos internos no detalhe. Então, assim, não adianta eu falar que eu vou entrar numa indústria agora e vou tornar ela mais eficiente sem conhecer nada dela. Eu vou ter que ficar 1 ano ali dentro observando os detalhes, né? E às vezes a gente no dia a dia, principalmente quando a empresa cresce, a gente passa a não ter tempo para olhar esse detalhe. Aí tem 2 opções. Ou você forma um time que tem essa mentalidade, muito bom, que pode ser que você consiga. Tem muitas empresas que conseguem, né? Então, eu tenho um time que eu consegui colocar essa mentalidade, até nos valores da empresa. Às vezes, você pode colocar que isso é Por exemplo, no nosso valores tem eficiência. Tá lá, todo mundo que entra sabe que faz parte da nossa cultura pensar em eficiência. Muito bom. Então, por exemplo, quando eu vejo algum gargalo no processo que está desperdiçando tempo, recurso, qualquer coisa nesse sentido, e eu percebi, eu converso com o líder do setor. Tá vendo que eu percebi isso aqui? Por que você não percebeu isso aqui antes? Muito bom. Você tinha que ter percebido isso aqui, não eu. Então, você começa a criar essa cultura das pessoas. Ou quando é uma pessoa que está numa empresa que talvez, não necessariamente de receita menor, mas é menos gente, é um modelo menor, e você consegue olhar os processos, eu acho importante você tirar um tempo, de vez em quando, pode ser uma vez por semestre, uma vez por trimestre, alguma coisa, para você revisar os processos. Deixa eu ver de ponta a ponta. Onde tem gargalo aqui? Onde as coisas travam um pouco mais? Onde gasta dinheiro? Onde gasta Muito tempo? bom. Que aí você tem que ser meio o psicopata, o maníaco do processo pensando em eficiência, sabe? E como a gente veio de uma indústria que a margem não é tão alta, a gente precisou ser assim. Mas às vezes você pega, por exemplo, uma indústria que tem a margem muito alta de tecnologia, e você pega um executivo que veio de uma indústria de margem baixa e fala, encontra ineficiência aqui, pode ter certeza que ele vai encontrar um mato altíssimo, porque ele está acostumado com outro cenário, né? Sim. E assim, aí entra um outro detalhe, né? A gente tem que conseguir equilibrar outra coisa também. Porque tem indústrias, tipo a de tecnologia, dependendo do segmento, que ela está olhando muito para frente também, né? Dá para entender porque que ela não foca tanto em eficiência, porque é o objetivo dela, ela tem dinheiro demais. Sim. Sobrando caixa, ou de investidor, etc. E ele não está preocupado com esse trimestre, com esse ano, com o bimestre. Ele quer ser, daqui 10 anos, a maior empresa do segmento e ele está a fim de torrar mesmo. E aí, beleza, esse cara você não pode frear ele com eficiência demais porque ele quer realmente mudar o mundo. Né? O que, de uma certa forma, pensando em Goiânia, é uma fatia pequena, né? Pequena. Vou te falar uma empresa em Goiânia que eu vejo dessa forma, talvez a Solute ali. Que cresceu grandemente. Absurdo o jeito que a Solute cresceu, né? Ô, Ibra, e você traz toda essa parte de eficiência, de uma certa forma você compartilha a cultura dos seus negócios, a sua empresa, o modelo educacional que você acredita e faz há muitos anos, e a maneira como isso não só cresceu ali, o conceito familiar de vocês, do hospital, mas isso também vem crescendo seus outros negócios. E quando você projeta a saúde de Goiânia em si, do estado de Goiás, você consegue extrair estratégias para influenciar o crescimento da nossa cidade. Você olha assim para Goiânia daqui a 10 anos, você consegue ver esse impacto positivo acontecendo na prática? Sim, inclusive um mercado que a gente gosta muito, que do Manuel, seu noivo, também a gente já fala muito, que é o imobiliário. O imobiliário, por mais que Goiânia na parte de saúde suplementar, que é essa que a gente fala de plano de saúde, é um problema para o hospital prestador, mas nós temos muitos hospitais bons aqui e grandes. Sim. E virou um polo também de gente de outros estados em volta vindo para cá, graças a esse crescimento da saúde aqui.
E movimentando muito o mercado imobiliário, Muito. por exemplo, né? Então, quando você pega ali o eixo ali próximo da Portugal, que tem ali vários hospitais ali perto, tem o próprio Einstein, o Orion ali, o mercado imobiliário ali bombando, porque tem muita demanda, né? É o que você falou no início também de segunda moradia, de estágios. Então, assim, pessoal que do Tocantins, do Mato Grosso, muita gente do Pará, de outros estados assim, estão vindo morar em Goiânia. Quando você pega aquele mapazinho que ficou clássico, aí, não sei se todo mundo conhece, mas os 2 estados que mais teve gente imigrando para morar lá é Goiás e Santa Catarina, né? Então, Goiás em segundo, Santa Catarina em primeiro. Mas a maioria dos outros estados no Brasil é gente emigrando, é o contrário. Tem mais gente saindo do que entrando. Olha só. E Goiás não. Goiás tem muito mais gente entrando. Se não me engano, ano passado foi 183 mil pessoas entrando no estado para morar aqui. As pessoas têm que ter onde morar, tem que ter onde comer, tem que ter onde comprar, tem que ter não sei o quê. Então, isso é muito bom. E aqui nós temos uma vantagem muito grande também, né? A segurança aqui também é um negócio que faz uma diferença absurda, né? Então, indiscutível a segurança do estado de Goiás. É que a gente esquece o tanto que a segurança é boa. Porque quando a gente está aqui, a gente fala, a gente normaliza isso aqui. Anda com o celular na rua, tranquilo. Na rua, vidro aberto, tudo. A gente esquece que tanto que é bom ter segurança. Quando você está em outro lugar, eu estava em São Paulo semana passada, um amigo meu, toda hora, guarda o celular no bolso, guarda o celular no bolso. Eu esquecendo, não usa o celular dentro do carro, porque senão... Quebra o vidro. Quebra o vidro. E é verdade, é uma realidade. Goiânia é, de fato, a cidade... Então as pessoas querem morar num lugar assim, né? Muito. Então, juntando isso, saúde, crescendo, educação, polo de formação também. Como está tendo muita faculdade de medicina, o cara tem os filhos lá no Tocantins e ele quer que eles venham formar, então ele vai comprar um apartamentinho dele para os filhos dele, fazer faculdade de medicina aqui, então a parte de educação também. Então tá tendo muito isso aqui. E não só o mercado imobiliário para compra e moradia, segunda moradia, mas também para investimento. Porque quando você olha para outras capitais do Brasil, pensando no valor de metro quadrado, Goiânia tem um valor de metro quadrado muito interessante para quem quer investir. Sim. E como Goiânia está projetando ser essa capital, né, de grandes eventos, de grandes negócios, também da área da estética, futura medicina cada vez mais, né? Essa recepção de pessoas que querem também locar está muito grande. Tá. Ibra, e conta para mim, né? A gente fala de tanta coisa, fala de negócio, né? Caminhando aqui para o nosso encerramento até mesmo. Quem que é o Ibrahim Facura além disso tudo? Né? Quem que está por trás desse gestor, dessa pessoa que pensa em investimento, que impacta positivamente a nossa cidade? É uma boa pergunta. Eu penso nisso demais, sabia? Porque como a gente trabalha demais a vida inteira, eu sempre me defini pelo trabalho. Quem é o Ibrahim? Médico, gestor, empresário, não sei o quê, não sei o quê. E de um tempo para cá eu tenho começado a refletir mais sobre isso, né? Porque eu não sou isso, na verdade. Isso aqui é uma parte do que a gente faz, né? De que entrega de valor para o mundo. Claro que é uma parte importante, não vai deixar de ser, mas é outras coisas também, né? Então, assim, o que eu tô tentando me descobrir, assim, quem eu sou, do que eu gosto, qual que é a minha praia. Então, eu comecei, tipo assim, a entender, beleza, primeiro, qual que é a minha praia, do que eu gosto? Além de trabalhar, falar sobre negócio, investimento, tudo que nós estamos discutindo aqui, para mim, isso aqui é um papo que eu adoro falar. Lazer. Lazer, é isso aqui. Gosto muito de esporte, então jogar tênis, fazer snowboard que eu estou aprendendo, surf que eu estou aprendendo, paddle que a gente está montando agora nossa quadra de paddle lá no setor Marista também, que vai ser um espaçozinho legal, com comida, ali perto da Ricardo Paranhos. Então gosto muito de esporte, gosto muito de viajar, gosto de vez em quando de sair para divertir e tudo. Então, beleza, essa parte social eu descobri, eu gosto muito de esporte. Pra você ver, eu não tinha me ligado nisso, porque eu fiquei até muito tempo só treinando sem fazer esporte. Voltei a fazer esporte de verdade tem uns 2 anos. Antes eu não fazia esporte, eu tinha parado uns 10 anos sem fazer esporte. E a parte, assim, espiritual que eu tô voltando a desenvolver muito também, né? Além de fazer minhas orações, ir na missa todo domingo, enfim... E tá aprofundando isso, estou tentando ler cada vez mais sobre isso, o meu irmão, por exemplo, já está num nível acima de mim, está indo nos retiros, nos acampamentos, lendo sobre isso o tempo inteiro, fazendo parte, enfim, está num nível muito profundo. E eu percebo que para ele fez muito bem, sabe? Sim. E eu estou também tentando, assim, descobrir essa parte espiritual, quem eu sou, o que eu posso fazer para melhorar, muito né? Mas, assim, eu prezo muito por isso. Eu sou uma pessoa que... acho que todos nós empreendedores, na verdade, a gente tem uma coisa que a gente quer servir o outro. Né? Isso é verdade. Assim, eu penso muito em relacionamento, no trabalho, em coisa, muito antes no outro, antes de pensar em mim. Acho que isso é um ponto positivo. Não pode exagerar também, às vezes eu exagero, né? Mas é um ponto positivo. Então, acho que eu sou, no fundo, também uma pessoa que pensa nos outros antes de pensar em mim. E é isso, assim, tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. E eu tenho pensado muito nisso também, porque
dinheiro por dinheiro, assim, com o tempo você vai vendo que ele não é importante, não vou ser hipócrita falar que não é. Claro que ele é importante, né? Importante. Mas existe outro tipo de sucesso. Não é o sucesso só financeiro de mostrar carrão, relojão, não sei o quê. Não julgo quem tem, porque tem gente que gosta mesmo. Tem gente que usa para o trabalho, que é importante mesmo, que gera uma autoridade, dependendo da profissão dele, né? A minha não gera tanto. Branding, né? É um brand, etc. Mas tem gente que é muito mais para, assim, tentando preencher um buraco nele. Sim. A grande maioria. A grande maioria é isso. Ele tá preenchendo um buraco que não vai preencher o buraco dele. O que vai preencher o buraco dele é uma coisa muito mais espiritual. É Jesus. Jesus vai preencher você, meu amor. É isso, é isso. E assim, sucesso é outras coisas também. Se você ter liberdade de geográfica, quando você quiser viajar, fazer suas coisas. Liberdade de ser você mesmo, não precisar fingir que você não é. Liberdade em vários sentidos, assim, né? E fazer o bem pro outro. Eu quero dar a minha gorjeta de R$20 para toda entrega que o iFood fizer. Maravilha, isso aí é um puta luxo, né? Eu quero fazer um projeto social, eu quero... toda vez, por exemplo, já fiz isso muitas vezes. Eu sei de um funcionário meu, que eu sei que é uma boa pessoa, que está endividado lá com os problemas dele, pagando rotativo do cartão de crédito, todo lascado. Eu falo, o hospital não empresta dinheiro, mas eu te empresto na física. Vem cá, paga quanto que é a sua dívida. Isso aqui você paga, você vai me pagar sem juros, mas sai desse rotativo e para de fazer besteira com dinheiro. Então, é um tipo de luxo que para mim isso é um luxo também, sabe? Então, assim, tô tentando ver como é que a gente pode deixar uma mensagem positiva no mundo também, esse tipo de coisa, né? Sim, isso tem a ver muito com as intenções do nosso coração. Isso tem também a forma como a gente vê as coisas, reconhece as pessoas e quer também com que aquela parte que nos preenche, né? Eu falo muito com o Zé, inclusive ele tá ali gravando, a gente fala muito sobre parábola de talentos, né? Que é a forma de você multiplicar os talentos que Deus te presenteou. E é tão interessante quando você fala sobre isso, né? Da área espiritual. Aí você entrou no meu campo, eu tô em casa. Jesus é meu papaizinho. Eu sou dodózinha de Jesus, eu brinco assim. Mas o que acontece, Bruno? Lá na clínica, por exemplo, a gente recebe muitos líderes, muitos empresários, né? A gente tem um projeto que chama Brain Academy, que é um cuidado psicológico com a psiquiatria estratégica, a neuromodulação e a neurociência aplicada ao comportamento. Legal, não sabia dessa parte, não. Pois não. Depois você vai lá na clínica para você poder conhecer. Onde a gente atua diretamente com esse cuidado para quadro de pessoas, pacientes não doentes, que entra nesse aspecto de quererem manter a performance e qualidade das decisões, mas não entra em quadro de paciente doente. Tem o método Mani, com a neuromodulação e a psiquiatria, mas tem o Brain Academy, que é para pessoas que não estão doentes, mas querem manter as suas performances. Isso olhando para a parte estratégica do comportamento, usando a neurociência e a programação neurolinguística. Todo esse cuidado, o que a gente vê demais? Que grandes líderes, grandes empresários, pessoas que entenderam que não só o coeficiente espiritual, que são competências espirituais, são importantes para a gente tomar boas decisões, ter mais leveza na vida, encarar as fases de desafios com mais discernimento, mas também percebeu que existem vazios, respostas que não somos nós que vamos preencher e não somos nós que chegaremos nela. A pessoa consegue, sim, ter mais felicidade, mais leveza, mais gratidão e ter mais paz. E esse tipo de trabalho que você faz, se eu soubesse há um tempo antes que tinha esse tipo de coisa, eu tinha feito há muito tempo, porque muita coisa que eu fui descobrindo sobre isso aqui, apesar de que, igual eu te falei, minha primeira resposta foi não sei, estou descobrindo. Foi apanhando, assim, e coisas que eu falo, nossa, se eu tivesse alguém me direcionando isso lá atrás para eu tentar entender quem eu sou, o que eu quero, como que eu mantenho minha performance, etc. Faz diferença, né? Faz muita diferença, que você descobre apanhando, né? E depois você poderia ter descoberto de uma forma mais fácil e inclusive ter crescido mais até, né? Sim, o conselheiro, o direcionador, eu tenho os meus mentores, meu noivo mesmo é um grande mentor na minha vida, você citou o nome dele aí. Então, assim, eu também penso como você. E a gente reflete juntos aqui que nós só ganhamos caminhando com Jesus. É isso. A gente só tem a ganhar. A caminhada, ela não é levitar sobre as nuvens, mas é caminhar sobre as águas. Boa. É bem diferente caminhar com o Senhor. E a forma como Jesus trabalha em nós é bem diferente da forma como a gente faz conosco. Porque é natural que o Senhor forje a nossa estrutura e o nosso caráter no deserto mesmo. São nos momentos mais difíceis, que é onde Ele exercita a nossa fé. Né? Você, com toda certeza, como qualquer pessoa nesse mundo, assim como eu, passou fases desafiantes.
Sim. na vida, né? Você citou a história da sua mãe, como isso também bifurcou muitas coisas depois de então. Sim. Né, como isso fomentou o legado dentro de vocês. Eu imagino que a história dela também, o legado dela aí, inspira muita gente. Sim. Eu recentemente vencemos, né, Jesus, o diagnóstico de câncer. Você colocou lá na sua apresentação que você pensou em ser oncologista, né? Quando eu olhei, eu falei, nossa, que interessante. Eu acompanhei passo a passo dessa história sua. Na época que você estava lá. E energia e o astral que você pôs é uma coisa de pessoa de fé, né? Porque você não deixou se abalar, você estava lá com a energia em cima, o astral. Claro que você teve com certeza momentos difíceis, mas assim, isso faz muita diferença no tratamento do paciente oncológico. Hoje no hospital, inclusive, metade dos nossos pacientes são oncológicos. Sério? 50%. Uau! É muita gente. É uma novidade que eu não sabia também. Hoje 50%. E muita gente me abordava assim, e falava, Gê, de onde você tira essa força? Aí eu falava, ninguém explica a Deus. Isso é uma pura verdade. Quanto mais você aprofunda, você fala assim... E eu sou um cara racional, antes eu tentava entender. Agora eu tento entender menos. Eu só entendo o que deve ser feito, entrego e sei que o que for para ser é da vontade dele. Porque o confiar você não consegue entender direito. É um confiar ato de isso. coragem. É isso. Para quem é muito sem executor, total, né? confiar é um ato de coragem. É. E eu fico muito feliz de te receber aqui, viu? Eu fico muito feliz. Foi um papo muito bacana. Nossa, que bom. E assim, pra gente fechar, fala para mim o que significa permita-se ir além para você, então. Boa pergunta, hein? Eu não coloco essa pergunta lá no script, eles pegam isso tudo de surpresa. Não, essa foi de surpresa, mas deixa eu pensar com calma. Pensa com calma. Permita-se ir além. Porque tem duas palavras fortes aqui, né? O permita-se e o além. Porque permita-se, né, não se bloquear, e o além é você, né? Ir para outro patamar. Para mim, permita-se ir além é você entender a margem que existe entre quem você é e pode ser e quem você está sendo agora. E para você chegar aqui, você vai ter que... O permitir-se ir além vai um monte de coisa. Desde tirar um bloqueio, uma autossabotagem, qualquer coisa nesse sentido, até ter um plano e executar esse plano para chegar lá. Então... basicamente, o permita-se ir além é descobrir qual que é esse gap e saber como é que faz para você chegar lá. Tanto tirando bloqueios, quanto desenhando um plano para você chegar lá. Porque todo mundo tem isso, né? Provavelmente, nenhum de nós aqui estamos no nosso potencial real ali. Graças a Deus, assim, a gente já caminhou muito, mas tem o além ali que dá para você chegar, que é mais para frente, né? Então, acho que é por aí. Que legal, que legal. É uma boa visão. Ibrahim, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que vão ter muitos cortes, conteúdos e profundidade que a gente entregou aqui. Quem tem visão de futuro, entendeu muita coisa, vai tirar muito insight, vai conseguir tomar muita decisão e vai estar completão aí para o pessoal também assistir também no YouTube. Você quer deixar uma última mensagem? Só agradecer, acho que foi um papo muito bom mesmo. Acho que nossa cidade merece um papo desse nível. A Giovanka já é uma pessoa que já traz muita coisa para a cidade, para os empresários, para os empreendedores, para os executivos, enfim. Acho que esse projeto tem tudo para levar a nossa cidade além também, né? É isso aí. É isso aí. Obrigada, bom demais. Obrigada, amigo. Tamo Obrigado, junto. muito bom. Valeu, pessoal.